Olá pessoal, vamos continuar o nosso estudo do livro de Apocalipse, lendo o nosso livro texto, O Cordeiro e Seus Inimigos, de Rubel Shelley. Vamos terminar hoje o capítulo 3 e hoje a gente vai falar sobre a parte de Apocalipse do capítulo 2, versículo de 12 a 17, que vai falar sobre a igreja em Pérgamo. E o subtítulo aqui é Onde estava o trono de Satanás? A cidade de Pérgamo, embora não fosse o maior ou mais importante centro comercial da Ásia, era a capital da província. Ela se gabava de possuir uma das mais famosas bibliotecas do mundo, com um total acima de 200 mil volumes. Sua fabricação de pergaminho torna-se conhecida. O santuário de Asclépio, o deus serpente, considerado pelos pagãos como o deus da cura, localizava-se em Pérgamo. Charles chama a cidade de, abre aspas, Lordes da província da Ásia, fecha aspas, por atrair pessoas de todas as partes do mundo que buscavam ali uma cura. De maior interesse para o nosso estudo é o fato de Pérgamo ser o centro do culto ao imperador na Ásia. O primeiro templo construído para Roma e seu soberano na Ásia foi edificado ali, com permissão de Augusto em 29 a.C. A partir dessa época, tornou-se o centro oficial da devoção religiosa ao império em toda a região. Este fato explica por que Pérgamo é chamado por Cristo de lugar, abre aspas, onde está o trono de Satanás, fecha aspas. Desde que essa cidade destacava-se entre todas no culto imperial, chamá-la de trono de Satanás era bastante adequado. Embora não tenhamos qualquer informação direta sobre a origem da igreja aqui, podemos entender facilmente que o conflito entre a mesma e o culto ao imperador veio a ser inevitável. Subtítulo: A autoidentificação de Cristo. Para esta igreja, o Cristo ressurrecto e soberano aparece como, abre aspas, aquele que tem a espada afiada de dois gumes, fecha aspas. Está em Apocalipse 2, 12. A palavra de Deus que sai da boca do Filho do Homem tem autoridade, conforme está em Mateus 28, 18, e poder, conforme está em 2 Coríntios 5, 19. Do mesmo modo que luta a favor dos fiéis, ela luta contra os infiéis. Subtítulo: O juízo de Cristo. Abre aspas. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Fecha aspas. Apocalipse 2:13. A virtude declarada dessa igreja era sua capacidade de permanecer fiel ao nome de Cristo, em meio à pressão inconcebíveis para render culto ao imperador romano. De fato, dentre as 7 igrejas da Ásia, esta é a única especialmente mencionada como já tendo experimentado o martírio. Um irmão identificado apenas pelo nome de Antipas pagou com a vida pela sua fé, mas o restante da igreja permaneceu fiel ao nome de Cristo, não tendo negado a fé sob circunstâncias tão assustadoras. Apesar da firmeza geral da igreja de Pérgamo, havia entre eles o problema
de que alguns de seus membros estavam ensinando uma doutrina muito perigosa, sem objeção. Abre aspas. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustenta a doutrina dos nicolaítas. Fecha aspas. Está em Apocalipse 2, versículo 14 e 15. Balaão colocou uma pedra de tropeço diante dos filhos de Israel em sua experiência no deserto, fazendo-os tolerar a idolatria e tentando-os a cometer fornicação com as filhas de Moabe. Isso está em Números 22, de 1 a 25 e 31, 16. Os balamitas são associados aqui aos nicolaítas, conforme o capítulo 2 de Apocalipse, verso 6, indicando assim uma semelhança de opinião entre os dois grupos. Sua heresia comum parece ter sido a de defenderem a liberdade de todas as restrições entre os cristãos. Enquanto Paulo tornou claro que, abre aspas, não podereis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, fecha aspas. Adorar a Cristo através das atividades da igreja e continuar participando das festas e orgias pagãs, conforme está em 1 Coríntios 10, 21. Esses falsos mestres levavam as almas fracas a acreditar que os dois sistemas não se excluíam mutuamente. A censura a toda a igreja nesse ponto era devido à sua atitude negligente para com esses falsos mestres. A igreja estava sendo demasiado tolerante. Ninguém os censurava e, evidentemente, não pensava em excluí-los da comunhão dos santos. Por mais penoso que seja esse curso de ação, ele é exigido da igreja quando é descoberto no corpo pecado voluntário, sem que haja arrependimento. Abre aspas. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Fecha aspas. Está em 1 Coríntios 5, versículo 6 a 7. Este conselho de Paulo à igreja de Corinto certamente se ajusta à situação em Pérgamo. Nem Corinto, nem Pérgamo estava tomando uma posição firme contra o mal dentro do corpo. Se Éfeso errou por mostrar-se escrupulosamente ortodoxa, mas sem amor, Pérgamo falhou ao tolerar o erro em nome do amor. Nesses dois extremos vemos o exemplo de uma situação comum na igreja. Tendemos ao dogmatismo em questões onde deveríamos exercer tolerância. Assuntos de julgamento e opinião pessoal, Romanos 14. E somos negligentes nos pontos que requerem uma posição inflexível, assuntos relevados de fé e moral. Subtítulo: O apelo de Cristo. A esperança oferecida a esses santos dependia de sua disposição em tratar com esses falsos mestres em seu meio. Abre aspas. Portanto, arrepende-te, e se não,
venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Fecha aspas. Apocalipse 2, 16 e 17. Aquele que vence, aquele que vencesse tanto as perseguições de Satanás como aos falsos ensinamentos sobre os quais foram feitas advertências em Pérgamo, receberia o, abre aspas, maná escondido, fecha aspas, sustento espiritual de Deus enquanto estivesse no deserto do pecado. Uma pedrinha branca, um sinal de inocência e vitória, e um novo nome, escrito nessa pedrinha, uma forma especial do nome de Cristo a ser usado por aquele que partilham de sua vitória sobre Satanás, conforme Apocalipse 3:12. Reflexão sobre o capítulo 3. Aqui vai as 10 perguntinhas para a gente memorizar aí o aprendizado, tá? E refletir sobre ele. Pergunta 1. Qual a forma padrão para cada uma das 7 cartas? Pergunta 2. Trace a história da igreja em Éfeso através do livro de Atos. Questão 3. Quais os pontos positivos que o Senhor encontrou em Éfeso no curso de sua verificação? Quais os negativos? Questão 4. Discuta os comentários de Mousse sobre o problema de Éfeso. Questão 5. Qual a ligação entre Esmirna e o culto ao imperador? 6. Qual o tipo de pobreza da igreja de Esmirna e prosperidade? 7. Conte em suas próprias palavras a história de Policarpo. Por que ela constituiu uma sequência tão interessante da carta à igreja de Esmirna no livro de Apocalipse? 8. Por que Pérgamo era o lugar onde se achava o trono de Satanás? 9. Que falsa doutrina estava perturbando a igreja de Pérgamo? Como o problema se relaciona com Apocalipse 2:6? 10 e última. Quais as bênçãos que seriam concedidas aos vencedores em Pérgamo? Obrigado por acompanhar a leitura desse estudo aqui sobre Apocalipse. Fiquem com Deus. Espalhe, divulgue esse vídeo, dê um like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Amém?